antropológico também, do telos de finalidade. Então, um ser que funciona, que tem um sistema, ele tem um propósito. Porque aquele que o sistematizou deu propósito. Tem um fim com ele, uma finalidade com ele, tem um propósito com ele, por isso criou. Por isso o sistematizou daquela maneira, por isso constituiu com aquelas características e deu a ele a capacidade de ser, a capacidade de existir. Tá, ok? Então temos aí o telos, né, a finalidade. E a revelação especial de Deus da Sagrada Escritura. Então você pode dar aquela volta imensa, tá certo? Através dos argumentos subjetivos ou argumentos cosmológicos, tá certo? Antropológicos ou cosmológicos, ou você pode, diretamente pela Sagrada Escritura, ter um contato com a pessoa bendita de Deus e chegar ao conhecimento dele. Tá ok? Então você tem aí a revelação especial, que é o nosso grande privilégio, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é o nosso grande trunfo, é o meio pelo qual Deus facilitou o nosso caminho. E aí quando você vê pessoas analisando a Sagrada Escritura, muitas das vezes você vê muita incoerência. Você vê pessoas exigindo da Bíblia aquilo que a Bíblia nunca se propôs a fornecer. Você pega, por exemplo, um livro de história, você não vai encontrar neles fórmulas de química. Você não vai encontrar nele você não vai encontrar nele cálculos de física. Porque ele nunca se propôs a isso. Ele é um livro de história. Então ele está ligado ao seu compromisso, que é descrever a história humana. A história de um país, a história de uma guerra. Então, finalidade, objetivo. A Bíblia Sagrada tem uma finalidade, a finalidade dela é a maior de todas, que é colocar o homem em contato com Deus. Então, colocar o homem em contato com Deus, você precisa das informações que forem úteis para a finalidade. Que o homem, que a humanidade tenha um contato com o Deus sobrenatural, verdadeiro, único. Tá certo? Deus criador de todas as coisas. Para isso a Bíblia elencou, selecionou. O Espírito Santo, condutor de toda essa obra, selecionou as informações necessárias. Porque no princípio Deus criou todas as coisas. Né? Tá certo? E aí veio a partir dali toda a descrição da criação, a descrição da criação do homem e da mulher, o Éden, o pecado, a promessa de Deus, da semente da mulher, o histórico humano, o histórico de Israel, a vinda do Messias, o crescimento, o ministério, morte, ressurreição, desenvolvimento da igreja, Apocalipse. Tá certo? Com isso você tem aquilo que é suficiente para nós. Aquilo que é suficiente para você ter uma vida espiritual, suficiente para você ter um contato com Deus para a salvação, para você desenvolver um ministério, para você participar do reino de Deus, você proclamar as boas novas de salvação, o suficiente para nós. Então, nós temos que entender qual é a finalidade. Quando você entende qual é a finalidade, você entende quais perguntas devem ser feitas. É que nem você chegar numa aula de biologia e você perguntar sobre educação física, né? Qual o tipo de exercício se faz para melhorar o tríceps, o bíceps? Não, é outro departamento, meu irmão. É outro lugar, é outra área. Aqui a gente vai falar sobre a matéria. Então é assim, quando você sabe a finalidade, você faz as perguntas certas. Você faz as perguntas que fazem sentido, as perguntas que vão, de fato, te conduzir a um conhecimento. Aí a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, viu, para poder fazer nossa confraternização aí. Eu quero já entrar aqui na revista, que eu passei o conteúdo das aulas que eu já tinha postado. Vamos lá. Vamos entrar no conteúdo da revista, tá? Isso aqui tudo já foi postado para vocês. Algumas coisas dessas a gente vai, inclusive, retornar depois. Olha só. Pequeno introito, que ele diz aqui, ó. Meu ignoto leitor. Muitas das coisas grandiosas na concepção humana já foram ditas acerca de Deus, mas nenhuma delas expressa a plenitude de Deus. Porque no dito Deus sempre permanece inaudito. No dito Deus sempre permanece inaudito. Pois qualquer verdade dita sobre ele será sempre em parcialidade, nunca em totalidade. Acerca disso Paulo declarou: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13:9. Isso significa que estaremos sempre entre o dito e o inaudito. Mas embora Deus seja para o crente uma convicção inaudita, chegará o dia em que, para as almas piedosas, o que hoje é inaudito será dito, plenamente conhecido, né? Quando nós estivermos em contato diretamente com Deus e num corpo glorioso. Qualquer comentário sobre Deus, por mais profundo que seja, pode até expressar o que ele realmente é,
mas nenhum deles expressa o que Deus plenamente é, pois Deus está rodeado de alguns mistérios não revelados nas Escrituras, e talvez nem na eternidade serão revelados. Com isso, queremos dizer que o amigo leitor não deve esperar que aqui vamos exaurir a natureza de Deus com meros silogismos, construção, de ideias humanas. Nossa intenção não é trazer nenhuma novidade além do que Deus revelou nas Escrituras, pois qualquer ideia sobre Deus tem que ser fundamentada. Então, o que estamos fazendo aqui, afinal de contas, Nós estamos aqui solidificando. Nós estamos aqui solidificando nosso conhecimento acerca de Deus. Que a gente vai apreendendo a partir dos ensinos da IBD, a partir das pregações, a partir da nossa tradição familiar, aquilo que seu pai ensinou, aquilo que sua mãe ensinou, seus parentes ensinaram, a TV ensinou, o rádio, o livro, as palestras. E a gente vai pegando um monte de informações soltas, E às vezes elas ficam caóticas, dentro da nossa mente. Então o que a gente faz aqui? Sedimenta. A gente vai, olha, isso aqui está conforme a Sagrada Escritura, isso aqui não. Isso aqui na verdade é um equívoco. Isso aqui sim, está fundamentado. E o conhecimento disso aqui segue essa sequência. E é onde a gente vai poder solidificar esse conhecimento. E aí uma coisa que é interessante a gente compreender. Muitas das vezes, quando a gente se vê diante, às vezes, de um conflito, uma disputa com uma pessoa, muitas das vezes a pessoa quer contrapor-se à ideia de Deus, e a primeira coisa que ela tenta colocar é que Deus, se ele existisse, ele revelaria a si mesmo, ele se mostraria, ele demonstraria algo no mundo físico, palpável, visual. E aí esse argumento ele é muito recorrente, esse argumento ele é sempre apelado para ele, é sempre usado. E quando você começa a analisar o que a Escritura revela acerca de Deus, você compreende a grandeza e a magnitude de Deus. E você vê o tamanho da ignorância de tal argumento. Porque quando você olha para uma pessoa que está tentando questionar a existência de Deus, e ela quer provas empíricas, ela pede provas empíricas sobre Deus, você fala, não, você pode obter provas empíricas sobre essa água que está nesse copo. Você derrama ela lá no laboratório, no recipiente, você vai analisar os componentes da água, o que tem de água, tem cloriformes aqui, sei lá. Todas as impurezas que estão presentes aí nessa água. Então você vai dissecar este elemento, você vai analisar empiricamente, tá certo? Você tem condições, os seus instrumentos apreendem esses elementos, que são elementos de natureza. O problema é como é que você vai analisar empiricamente um ser espiritual, que está para além, tá certo? Da nossa capacidade cognitiva total, nós conseguimos apreender tudo acerca de Deus, e muito menos analisá-lo. Muito menos analisá-lo. Então, quando você começa a entender isso, você tem esse conhecimento sólido na sua mente, o que você vai fazer primeiro? Estar seguro em relação a você. Aí Pedro fala, não é que você vai convencer as pessoas da razão da sua fé, é que você vai apresentar a sua fé de uma forma tranquila. Você não tem nem o poder e nem o compromisso de convencer pessoas. Quem convence pessoas é o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo usa para convencer pessoas as coisas mais triviais. O pastor César Cavalcante contou já algumas vezes, e eu acho extraordinário esse testemunho. Era um testemunho de Jeová, que ficava ali na Praça da Sé, que ficava ali também na Xavier Toledo, ali pelo centro. E ele é especialista em grego e em hebraico. Especialista, tá certo? Ele não anda com Bíblia em português, ele anda com a Bíblia em hebraica para o Antigo Testamento e o grego para o Novo. É assim que ele lê a Bíblia, nos originais. E ele é especialista nisso, ele é formado pela USP, em línguas, língua grega, língua hebraica. E o que acontece? O divertimento dele, o prazer dele constante, era arrebentar argumentos de pastores. Que iam até ele puxava um debate, aí começava, tal, ia para o grego, isso, tal, aqui, não, mas conforme o original, conforme a palavra tal, não sei o quê. E a pessoa, uma hora cedia, fala, não, deixa quieto, não sei o que dizer, tá, paciência. E assim foi, ia seguindo, arrebentando com debates, com pastores e tal. Até o dia que ele foi pegar o ônibus,
Olha o que Deus usou para salvar esse homem. Uma irmã chega até ele, na fila do ônibus, e pergunta: você tem Jesus? Aí ele, desconcertado, por quê? Para ele, assim, Deus é um argumento, né? Deus é uma lógica, né? Deus é algo que ele construía como uma ideia. Ele nunca pensou em Deus como algo que ele deveria ter, um objeto. Você tem álcool em gel? Você tem Jesus? E aí, para ele, essa frase desconcertou ele. Aí ele olhou para a senhora e falou: como assim tem Jesus? Ela falou: você vai fazer o que agora? E aí, como ele já está meio desconcertado com a frase, ele ficou ali meio panguando, mas falou: eu estava indo para casa. Ela falou: você vem na igreja comigo? Ele falou: vamos. Aí foi, numa igreja Assembleia de Deus, e o culto era de aniversário do pastor ainda, que é uns cultos assim, não tão evangelísticos, né? Um culto mais voltado para assuntos internos da igreja. E foi, ficou e tal. Aí depois levou a esposa, levou a filha para ver também, ficou curioso, né? Ele queria entender que aquele negócio de ter Jesus. Você tem Jesus? E aí, no meio do culto, outra ocasião, que ele foi, levou a esposa e o filho, no meio do culto, o filho começou a ficar com febre, era um bebê, começou a ficar com febre. E aí eles deram um jeito ali de sair para ir embora, só que o pastor viu que eles se levantaram. Aí o pastor pegou o corredor lateral e encontrou eles lá na frente. Falou: mas vocês estão indo embora tão cedo e tal. Aí falou: não, o meu filho está doente, né? Está com muita febre, começando a ter convulsão, a gente vai levar para o hospital. E aí o pastor falou: posso orar por ele? E para um testemunho de Jeová, ele não acredita em oração. Ele não acredita em milagre, esse tipo de coisa. E aí, só por educação, ele deixou. Ele falou: não, pode orar. E aí o pastor, ele falou nas palavras dele, o pastor conversava com a doença. Falava: espírito de febre, de enfermidade, não sei o quê, e sai do corpo desse menino, e expulsou. No que o pastor fez a oração e expulsou, quando ele terminou de orar, ele pôs a mão no menino estava completamente normal. Febre havia abandonado o corpo desse menino. Pronto, a partir dali, aquilo foi uma crise na sua certeza. A fé, às vezes, o evangelismo ou o trabalhar de Deus, ele não vem com certezas, silogismos, ideias, argumentos, filosofias, né, teologias bem construídas, mas ela vem com dúvidas. Às vezes a passagem para Deus atravessar uma fortaleza de incredulidade e entrar numa vida é uma dúvida. E colocou uma dúvida na cabeça daquele homem. Como é que aquele homem tinha argumentos tão poderosos de destruir quaisquer opositores que ele encarava todos os dias nas praças, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo ali com o seu filho. É onde, através de uma irmã, sei lá se ela sabia grego, hebraico, aramaico, eu acho que não. Provavelmente não. E o Espírito Santo de Deus falou: é através dela. Através de uma frase batida, que as pessoas até às vezes nem querem falar: você tem Jesus? Olha que frase extraordinária. E aquilo ali foi exatamente o que aquele homem não tinha. Exatamente o que faltava na vida dele. Ter Jesus. Ter comunhão com Jesus. Ter uma vida com Cristo. Ter um relacionamento com Cristo. Ele tinha teorias e ideias, mas ele não tinha Cristo. E é onde, a partir dali, ele teve um contato, uma comunhão com Cristo. E é através disso que a gente vê aqui. Você não está aqui para dissecar Deus. Você não está aqui para entender tudo sobre Deus, para construir os argumentos mais infalíveis. Não, você está aqui para organizar o seu pensamento. Você está aqui para organizar o seu conhecimento. Aquilo que eu sei que você já sabe, só que está bagunçado, confuso. Aqui você vai organizar, colocar tudo isso em linha. Né, colocar isso tudo de uma forma ordenada, para que quando for necessário, você apresente a sua fé de uma forma tranquila. Não que você vai conseguir convencer pessoas. Convença pessoas sobre a Trindade. Como? Com que argumento? Se nem você consegue entender direito. Se nem você consegue compreender a totalidade disso. Mas você fala: eu creio. Eu creio na Trindade. Eu creio que Deus é Pai. Eu creio que o Pai é Deus. Jesus é Deus e o Espírito é Deus. E eu interajo com os três. Eu obedeço às leis de Deus. Jesus Cristo é o meu Salvador. O Espírito Santo de Deus mora em mim. Pronto, aí, a partir disso, vai criar uma perplexidade, às vezes, nas pessoas. Às vezes não vão ser os seus argumentos, mas sim vai ser você como pessoa.
né? Não tanto aquilo que você construiu de ideias, mas aquilo que você demonstrou com vida. Aí fala, esse cara está falando as coisas mais loucas para mim, mas eu estou vendo isso na vida dele. Né? Como entender, como compreender. Aonde ele vai tentar entender, ele é atingido pela mesma doença que você. Aí você contamina ele. A fé às vezes é uma contaminação. Você quer falar? Não? Tranquilo. Vamos seguir, olha só. A origem da ideia de Deus. Na página 1 aqui, olha só. Coisa maravilhosa. Com base histórica, bíblica e filosófica, podemos afirmar que todos os homens têm algum grau de conhecimento de Deus. Todos os homens têm algum grau de conhecimento de Deus. Pois, de modo geral, todos admitem que existe um ser supremo e independente, perante o qual todos são dependentes e responsáveis. A questão é saber de onde e quando se originou esse conhecimento. Em outras palavras, qual é a origem da ideia de Deus? Em face dessa pergunta, há vários conceitos teológicos e filosóficos. E aí, antes da gente continuar aqui, nessa argumentação, eu quero trazer um texto para vocês deste livro. Esse livro é de Norman Geisler e Frank Turek. Norman Geisler e Frank Turek. Eu quero trazer um texto para vocês que está na página 92 do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Tá ok? O título que ele deu aqui, Quem Criou Deus? Olha só, coisa extraordinária. Para responder essa questão da origem do conhecimento sobre Deus. Olha, à luz de todas as comprovações para o início do universo, espaço-tempo, o iniciador deve estar fora do universo, espaço-tempo. Quando se sugere que Deus é o iniciador, os ateus rapidamente fazem a antiga pergunta: então quem criou Deus? Se tudo precisa de uma causa, então Deus também precisa de uma causa. Como já vimos, a lei da causalidade é o fundamento da ciência, né? Causa e efeito. A ciência é a busca pelas causas. E essa busca é baseada em nossas observações coerentes e uniformes de que tudo que tem um começo teve uma causa. Ok? O fato é que a pergunta quem criou Deus destaca com que seriedade levamos a lei da causalidade. Torna-se como certo que praticamente tudo precisa de uma causa. Então, por que Deus não precisa de uma causa? Porque a posição dos ateus não compreende, olha só, porque a posição dos ateus não compreende a lei da causalidade. Porque a posição dos ateus não compreende a lei da causalidade. A lei da causalidade não diz que tudo precisa de uma causa. Ela diz que tudo que venha a existir, olha aqui o detalhe, hein? Ela diz que tudo que venha a existir precisa de uma causa, ok? Deus não veio a existir. Ninguém fez Deus. Ele não é feito. Como ser eterno, Deus não tem um começo. E assim, ele não precisou de uma causa. Mas, espere um pouco. Vão protestar os ateus. Se você pode ter um Deus eterno, então eu posso ter um universo eterno. Uma contra-argumentação, né? Então, ele não crê em Deus, ele diz o próprio universo eterno. Volta na questão lá de Parmênides, lá do século antes de Cristo, né? Além do mais, se o universo é eterno, então ele não teve uma causa. Sim, é logicamente possível que o universo seja eterno e que, portanto, não tenha tido uma causa. De fato, só existem duas possibilidades. Ou o universo é eterno, ou alguma coisa fora do universo é eterna, tá ok? É eterna, uma vez que algo inegável existe hoje, então alguma coisa deve ter existido sempre. Só temos duas posições, ou o universo, ou algo que tenha causado o universo. O problema para o ateu é que, enquanto é logicamente possível que o universo seja eterno, isso parece não ser realmente possível. Veja, uma coisa é dizer isso é logicamente possível, a partir do ponto de vista de uma teoria. Então, logicamente, bateu, a teoria fechou. O problema é a teoria se confirmar na realidade. Aí, para se confirmar na realidade, tem os testes. E aí, os testes, às vezes, não sustentam a teoria. É como a teoria do evolucionismo, de Darwin.
Ela, teoricamente, é maravilhosa, mas na prática ela não funciona. Tanto que a barreira da espécie não é cruzada. Cada ser se reproduz dentro da sua espécie. Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade. Veja só. O problema para o ateu é que, enquanto é logicamente possível que o universo seja eterno, isso parece não ser realmente possível. Todas as evidências científicas e filosóficas, tá certo? Diminuição da radioatividade e o aumento cosmológico nos dizem que o universo não pode ser eterno. E o argumento cosmológico dizem que o universo não pode ser eterno. Assim, descartando uma das duas opções, ficamos apenas com a outra. Alguma coisa fora do universo, então, é eterno. Ao chegar a esse ponto, existem apenas duas possibilidades para qualquer coisa que exista. Ou essa coisa sempre existiu e, portanto, não possui uma causa. Ou 2, ela teve um início e foi causada por alguma outra coisa. Ela não pode ser sua própria causa, porque teria que ter existido antes para poder causar alguma coisa. De acordo com essa comprovação decisiva, o universo teve um início e, portanto, isso deve ter sido causado por alguma outra coisa, algo fora de si mesmo. Note que essa conclusão é compatível com as religiões teístas, mas não está baseada nessas religiões. Está baseada em razão e provas. Então, qual é a causa primeira? Alguém pode pensar que você precisa confiar numa Bíblia ou em algum outro tipo de assim chamada revelação religiosa para responder a essa pergunta. Mas, outra vez, não precisamos de nenhum livro sagrado para descobrir isso. Albert Einstein estava certo quando disse: a ciência sem a religião é aleijada, e a religião sem a ciência é cega. A religião pode tanto ser informada quanto confirmada pela ciência, como acontece no caso do argumento cosmológico. Ou seja, podemos descobrir algumas características da causa primeira simplesmente com base na evidência que discutimos nesse capítulo. Dessa evidência, sabemos que a causa primeira deve ser autoexistente, a causa primeira para o universo. Deve ser autoexistente, não foi criada, mas é criadora de tudo. Atemporal, tá certo? Não tem começo, mas ela dá começo às coisas. Não espacial e imaterial, uma vez que a causa primeira criou o tempo, o espaço e a matéria. A causa primeira deve ser obrigatoriamente estar fora do tempo, do espaço e da matéria. Em outras palavras, não tem limites e é infinita. Inimaginavelmente poderosa para criar todo o universo do nada. Supremamente inteligente para planejar o universo com precisão tão incrível, veremos mais sobre isso no capítulo seguinte. E pessoal, com o objetivo, aí entra a teleologia, tá certo? Telos, finalidade. Pessoal, com o objetivo de optar para converter um estado de nulidade em um universo, tempo, espaço, matéria. Uma forma impessoal não tem capacidade de tomar decisões. Se organizou, se sistematizou, é pessoal e inteligente. Tá, ok? Essas características da causa primeira são exatamente as características teístas atribuídas a Deus. Mais uma vez, essas características não são baseadas na religião ou em experiências subjetivas de alguém. Foram tiradas da comprovação científica que acabamos de analisar e nos ajudam a ver uma seção importantíssima da tampa da caixa do quebra-cabeça. Isso aqui é uma analogia que ele fez de que as peças do quebra-cabeça elas não são autológicas, não tem uma lógica em si. Elas só passam a ter uma lógica quando você olha na tampa do quebra-cabeça o desenho. Então você tem que ter um design, você tem que ter um desenho que dá sentido àquelas peças, para que você possa montar as peças. E ele diz, isso aqui é simplesmente o caminho para a ciência. A ciência precisa entender isso. Na frase de Einstein, a ciência sem a religião é aleijada. Ou seja, ela está estudando, pesquisando, teorizando, construindo tudo para quê? Para nada, sem finalidade. Não, tem que ter um objetivo, um telos, uma finalidade. E é onde você entra a fé. Para quê? Para você louvar a Deus, para você reconhecer a Deus, para você melhorar a vida das pessoas, para você criar um ambiente mais propício, mais favorável. Aí você tem finalidade, você tem objetivo, tá ok? Então quando você olha para esses diversos aspectos aqui, conforme colocados, você vê que não somente
o apelar para, não, eu tenho uma revelação de Deus, eu falei com Deus, eu sonhei sobre Deus, Deus se mostrou para mim de alguma maneira. Isso é tudo isso importante para a sua fé pessoal, tudo isso é importante para o seu desenvolvimento pessoal. Só que, além disso, você tem toda uma evidência cosmológica em torno de você que te conduz à conclusão de que Deus existe, que te conduz à conclusão de que existe um ser inteligente, criador de todas as coisas. Então, quando você olha para isso, você vê as diversas vias por meio das quais você chega ao conhecimento de Deus. Dentre essas, né, que foi colocadas ali, também essas aqui, ó, conforme está no quadro ali, ó. Conhecimento inato, deixa eu ver que horas são, vamos lá. Tá boa a coisa ali, ó. Conhecimento inato, tá? Razão universal, a ideia de Deus, porém sem Deus, o conhecimento histórico, o saber teórico e prático, e saber prático, a ideia de Deus na teologia grega e o conhecimento sobrenatural preservado pela tradição oral. Vamos lá, vamos ver o que ele diz para a gente aqui dentro desses argumentos. No conhecimento inato, olha só. Declaração 9:13. 9:30 a gente encerra, né, e parte para a confraternização. Vamos lá, que o calor aqui está terrível. Vamos lá. Conhecimento inato. Esse argumento parte do seguinte princípio: o ser humano pode ser dotado de atributos sensitivos, racionais e morais. Já nasce com a consciência da existência de um ser divino. É algo que faz parte da constituição humana. Esse conceito se opõe ao empirismo, conhecimento adquirido pela experiência, pela instrução, pelo processo de pesquisa realizada através dos expedientes do raciocínio. Ok, então ele fala aqui, ó, existe um caminho para se conhecer a Deus, através do conhecimento inato. É diferente do empírico. O empírico você fez um teste. Aí como que você vai testar algo para chegar, através desses testes, a um exame acerca de Deus? Você não tem todos os instrumentos para realizar essa pesquisa, esse teste. Então, o que você tem, por exemplo, a observação desses dados cosmológicos. Você fala, olha, para que exista um universo tão extraordinário, tão grande, e que funcione tão bem, é necessária a existência de um ser não criado, não material, autoexistente e inteligente, para que possa tudo isso aqui fechar. Senão a conta não fecha, senão a coisa não bate, tá ok? Então existe um argumento pela observação, mas existe também uma capacidade inata. Então, claro, a questão inata não explica tudo, mas é uma boa parte. Por exemplo, o homem tem uma necessidade pessoal de conhecer a Deus. Então, ele, através dessa necessidade pessoal, quando ele começa a se voltar para essas questões e pensar acerca dela, ele pode ignorá-la também. Ignorá-la e ir vivendo assim, tentando preencher o espaço com outras coisas. Com vícios, com droga, com sexo, com distração, com esportes radicais. Aí você vai vendo pessoas, às vezes, que vão praticando esporte cada vez mais violentos. Ou cada vez mais com mais adrenalina, sabe? Tentando despertar mais isso. E você olha para essas coisas e, às vezes, o que você consegue ver é um grande vazio. Então a pessoa sempre quer mais, né? Sempre quer mais álcool, mais droga, mais perigo, mais aventuras. O que está acontecendo? Você está com uma ausência, algo que você precisa preencher, é um sentimento que você precisa maquiar. Então existe uma ausência, uma lacuna que nunca é preenchida e você tem que estar sempre preenchendo, né, com essas outras coisas, né, enganando, apelando para esses subterfúgios. Então você tem às vezes essas questões que estão ligadas também a essa questão inata, ou seja, aquilo que é do próprio homem, que está nele, esse desejo, essa necessidade que o faz sair do lugar comum, o faz sair da sua zona de conforto e se prestar a frequentar às vezes alguns cultos. Aí ele vai numa religião tal, vai em outra religião, vai nesse culto, vai naquela coisa, vai naquele ritual, aí tenta uma coisa, tenta outra, e nunca é saciado, a dúvida nunca é sanada, a lacuna nunca é preenchida, é sempre um vazio, é sempre uma necessidade, até que ele entre em contato com a verdade de Deus, né? Até que ele entre em contato com o Deus espiritual, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus vivo, o Deus que se relaciona com a pessoa hoje, agora. Não é um Deus teórico que está num livro. Não é um Deus que está numa imagem de escultura. Não é um Deus que está dentro de um ritual.
Não, é um Deus vivo e pessoal, que se relaciona com a pessoa diretamente. E aí quando ela tem um contato com esse Deus, a resposta a dúvida é sanada. Ela fala, cheguei àquilo que eu estava buscando. Agora eu tenho um contato com aquele que eu estive durante tanto tempo procurando, sem nem saber por quê. E aí tem algo inato aí, né? Tem algo próprio do homem, tem algo próprio da mulher, próprio da pessoa, que o induz, então, impulsiona essa busca, né? Pode falar. As pessoas estão buscando também, tem um termo muito falado hoje, assim, que é a espiritualidade. A espiritualidade. Então, as empresas falam que as pessoas devem buscar a espiritualidade. Tem uma técnica de psicoterapia chamada mindfulness, que é a consciência plena. Então, assim, que é a meditação? Então, as pessoas devem buscar, independente de serem budistas ou não, buscar a meditação para alcançar a paz interior. Sim. Então, isso nada mais é do que as pessoas têm a necessidade, existe esse vazio interior que as pessoas buscam preencher de alguma forma. Então, as grandes empresas estimulam que seus colaboradores façam a meditação, busquem a espiritualidade, que é o respeito ao próximo, a paz interior, a busca de um ser que, sei lá, que seja. Mas, enfim, foi bom você falar sobre isso, viu? Então, porque as pessoas buscam, elas têm a consciência de que existe um vazio, que elas precisam preencher o vazio com esse ser que elas não entendem o que é e que elas buscam em alguma coisa sobrenatural, de alguma forma. Foi muito bom você falar sobre isso, porque quando você me fala sobre isso aí, eu lembro, inclusive eu estou estudando mais a fundo isso aí, sobre os movimentos New Age, né, os movimentos Nova Era. E aí, quando você vê uma empresa, a empresa o que é? Uma relação de trabalho, de troca, né, salário por hora de trabalho, aquela relação bem básica, né, bem pragmática. Mas aí você vê empresas com alto rendimento, alta qualidade, com nível, né, de trabalho bem mais desenvolvido, passando a se preocupar, né, com uma questão espiritual, uma questão da espiritualidade. Agora você vê a abordagem. É uma abordagem bem ambígua, né, porque eles não podem também ser tão assertivos, né, no sentido de determinar um tipo de fé, que aí ficaria excludente em relação a uma gama de pessoas. Então eles procuram deixar a coisa bem ambígua, né? Tem que buscar a espiritualidade. Agora, por que isso veio a interessar alguém? Porque alguém veio a se preocupar com esse aspecto. Porque isso estava afetando de alguma forma o rendimento. Isso estava afetando de alguma forma. As pessoas começavam, inclusive, você tem algumas pessoas dessa área sempre pesquisando. Então fala, olha, traços característicos, né? Aí você tem as pesquisas sociológicas, antropológicas. Você, olha, pessoas com família, casados, né? Com filhos, com religião, aí interessa qual? Religião, geralmente tem um rendimento melhor, são mais fiéis no trabalho, né? São mais dedicadas, são mais cumpridoras dos deveres. São mais éticas. Isso, mais éticas, muito bem. Agora a pessoa, banda voou, né? Faz o que quiser, o que der na telha, loucura total, né? Chutada. São as pessoas que mais dão um problema. Nunca chegam na hora, segunda-feira estão arrebentadas, sexta-feira já estão doidas para sair, para bagunçar. Passa um pouco tempo, quando a empresa investe na pessoa, porque a empresa investe. Uma empresa de alto rendimento, né? Uma empresa de tecnologia, vai dar curso de capacitação para as pessoas, para poder ter o retorno daquela atividade, né? Aquele trabalho complexo, bem feito. Então eles vão investir, cursos, capacitação, palestras e tudo mais. Aí quando construiu o profissional que ele esperava, a pessoa morreu de overdose. Ou a pessoa, né, deu a louca e foi fazer outra coisa, uma atividade qualquer, que não é interessante para a empresa. O que eles começam a ver? Estamos perdendo grande capital humano. Estamos perdendo grande capital humano. Aonde entra aquilo que você me falou. Investir na espiritualidade. Agora como? Coisa meio ambígua. Olha, tem que se preocupar. Para todos, né? Porque na verdade interessa a eles Isso. Que todos tenham credibilidade em alguma coisa. Aí qual é a figura que vai aparecer agora? O coach. Por quê? Não é o pastor, claro, né? O pastor é na igreja. Ou vai chamar um babalorixá. Alguns vão gostar, outros não. Então tem que ser uma figura neutra. Quem aparece? O coach. Inclusive, o coach está começando a invadir até os ambientes eclesiásticos, né? Tem alguns pastores aí que estão vendo o coach. Então, tudo bem, ele tem o seu lugar, o seu valor, a sua importância, inclusive nesse ambiente. É um ambiente coletivo.
Você tem diversas pessoas. O que interessa não é a fé ali delas. O que interessa é o rendimento, o trabalho. Então o coach, como é que o coach vai apelar? A espiritualidade. Agora, essa espiritualidade colocada, né? Não criticando, porque eles desenvolvam a atividade deles lá. Mas vamos trazer para cá a coisa e vamos dar uma analisada, né? Vamos ver um pouco melhor disso aí. Essa tal dessa espiritualidade que a pessoa desenvolve por meio de uma meditação, né? Aí ensina a pessoa a entrar no estado alfa. Aí uma meditação transcendental, né? Um mantra, né? Canta um mantra lá para entrar em estado alfa e tranquilizar, equilibrar. Ok, tudo bem. Você conseguiu ali entrar no equilíbrio e vai ter um rendimento melhor no trabalho. Mas isso vai resolver de fato o problema da sua espiritualidade pessoal, o problema da sua salvação? Isso vai resolver de fato? Vai chegar até o âmago da questão? Não vai, não é problema deles. Porque o que eles querem é o que você faz ali. Que apega alguma coisa. Exatamente. Para você não encher o saco. E as pessoas apegadas a alguma coisa, elas têm propósito. Isso. Seja apegada no certo ou no errado. Quando a pessoa tem exatamente. Elas têm propósito. Eu não estou dizendo que eles estão errados com isso. Estão certo, eles são uma empresa, eles não tem que se preocupar com todos os aspectos da sua vida. Eles querem resolver você ali. Que você venha para a empresa e trabalhe, e desenvolva, e cresça. E não fique amarrado nessas questões. Então ele vai desenvolver essa questão. Mas muitas das vezes isso que as pessoas têm adotado, isso está ficando geral, viu? As pessoas hoje estão muito atrás disso, de alguma coisa que lhes faça sentir bem. Então as pessoas querem algo que massageie o seu ego, querem algo que lhe dê paz interior, tranquilidade, equilíbrio, tá ok? Então, uma vez que a pessoa equilibrou lá o seu karma, né, como eles gostam de dizer, então está centrado, né, então está se sentindo bem, feliz, tranquilo, em paz, pronto, está tudo bem. Só que a questão é, esse tipo de tratamento é como você tem um problema mais sério que está dando um reflexo no seu corpo. Por exemplo, uma dor de cabeça constante. Uma dor de cabeça constante. Uma dor de cabeça, não para, e não passa. Para você é uma dor de cabeça. É constante, mas é uma dor de cabeça. Mas para um médico que faz uma ultrassonografia, algo assim, ele descobre um tumor. Às vezes do tamanho de tumor que está pressionando e como consequência, como você não é médico, você não sabe, você diz, é uma dor de cabeça. Mas o médico analisando esse dado, né, esse sintoma, ele chega até uma coisa que é muito mais grave que uma dor de cabeça. Aí, para essa dor de cabeça, o que você faz? Você toma... Aí tem diversos medicamentos aí no mercado, né? Doril, Anador, não sei o que e tal. Aí Doril, Anador, todo dia. Seu fígado vai se... que tem muito sal, afeta, né? Tudo aquilo ali e tal. O que você está fazendo? Você está maquiando o problema. É isso que você está fazendo, maquiando o problema. É o que as pessoas mais querem hoje, maquiar o problema. Eles pegam o problema e falam, olha, é que nem pastores coach, pastores stand-up, comedy. Esse pastor é muito engraçado. E dá risada. Olha que legal, coisa engraçada que ele disse. É uma coisa maravilhosa. Tá, e daí? Resolveu? Você mudou de postura? Você mudou de atitude? Você mudou sua vida? Né? Você, de fato, chegou à conclusão dos seus erros e buscou transformação de vida? Ou você somente ouviu, deu uma boa risada, concordou com aquilo que ele disse e segue do mesmo jeito? Essa é a questão. Tá, ok? É onde entra a questão do estudo acerca de Deus, é onde entra a questão do conhecimento acerca do que a Escritura revela sobre Deus. Então, é interessantíssimo o que ela diz, porque você vê a sociedade de hoje, elas querem alguma coisa de Deus, alguma coisa que as atenda nas suas necessidades, mas elas não querem Deus de fato, elas querem algo de Deus, não Deus em si. E é onde, quando você tem um conhecimento acerca disso, você fala, Deus é muito mais, ok? Deus tem muito mais, Ele tem muito mais e Ele é muito mais. É onde você vai entrar em contato com esse Deus, você vai solidificar seu conhecimento e você vai comunicar com tranquilidade, tá ok? Vamos caminhar para o final? Olha só, ele fala do conhecimento inato, ele fala da razão universal. O que é a razão universal? Aquilo que a gente já está tratando aqui, ó.
A razão universal é o testemunho dos povos acerca da necessidade de Deus. Quando você vê as religiões mais loucas que você puder encontrar na face dessa terra. Desde adoradores de cachorros, e macacos e ratos, até adoradores de seres transcendentais. Ok? Então você tem diversos tipos de religiões. Todas elas significam a mesma coisa. O homem está em busca de Deus. Agora a questão é, quem é Deus? E aí você tem as revelações conforme eu passei, antropológica, cosmológica e a revelação especial na Sagrada Escritura. Tá, ok? Então, aí onde entra o X da questão. A ideia de Deus, porém, sem Deus. O que ele discute aqui, nesse ponto? Ele está dizendo, olha, as pessoas, elas sabem que existe Deus. Ok? As pessoas têm conhecimento. Mesmo aquele que nega. O que nega Deus, ele está contra a ideia de Deus. Ele se opõe a Deus. Mas ele sabe que existe um Deus. Agora a questão é, ele não quer sofrer as consequências de existir um Deus. Então existe um Deus, existe um Criador. Existe um Criador, existe um Deus de misericórdia. E esse Deus de misericórdia também é Deus de juízo. Então existe o aspecto da misericórdia de Deus, por meio do qual Deus perdoa. Mas para Deus perdoar, você tem que confessar e deixar, você tem que mudar de vida. E aí, a pessoa quer mudar de vida? Não, não quer continuar nos seus pecados. Então o que é melhor para ela? Melhor que Deus não exista. Aí onde entra a questão, a pessoa que nega a Deus, não necessariamente ele concorde consigo mesmo que Deus não exista. Mas ele prefere que ele não exista. Ele apela constantemente para que ele não exista. Ele tenta apagar Deus. Ele diz, não quero saber acerca de Deus. Aí onde entra agnóstico, por exemplo. O agnóstico, diferentemente do ateu, o ateu está em militância, né? Ele está tentando afirmar a matéria e negar Deus, negar tudo aquilo que diz respeito à espiritualidade. O agnóstico, ele é um pouco mais preguiçoso. O que é que ele faz? Olha, o A, né, da negação, o gnose de conhecimento, agnose, agnóstico. Não temos como saber, não temos como ter certeza, ok? A Bíblia é um livro muito antigo, foi escrita por homens, tá ok? Então, como a gente não tem como saber quem é Deus, então deixa esse negócio quieto. Eu nem vou dizer que sim nem que não. Deixa pra lá. Vamos viver a nossa vida. Lá na frente a gente vê. Você não falou que Deus é misericórdia? Então quando chegar lá na frente, Deus perdoa, tá? E vai ficar por isso mesmo. É algo extremamente perigoso, né? Um movimento extremamente perigoso. Conhecimento histórico é a construção histórica daquilo que os homens que conhecem, os homens que buscam Deus e que estão constantemente construindo ideias sobre Deus, aquilo que eles têm argumentado. Então, se você pegar quantos livros sagrados existem, né, ao longo da história, tem Zen Avesta, Alcorão, a Bíblia Sagrada, né, tem o Bhagavad Gita, tem os Ramayanas, os Upanishads, os Brahmanas, então tem diversas literaturas sagradas, e aí você tem um imenso acúmulo de informações históricas acerca de Deus. Então, se você tem todo esse interesse, toda essa busca, né, toda essa construção histórica, você tem aí então onde a fumaça a fogo, né? Então existe de fato uma presença espiritual que os instiga a querer conhecer mais, saber mais. Saber teórico e saber prático, ele fala aqui, inclusive, ele cita um filósofo esotérico chamado Joseph Maistre. Esse Joseph Maistre, ele afirma aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Ele diz, olha, não existe nenhum ateu que não saiba que Deus existe. O problema é que ele não quer que Deus exista. Né? A frase que ele colocou aqui, expressou uma grande verdade. Ninguém afirma Deus não existe sem antes ter desejado que ele não exista. Pois para se livrar da culpa contraída pela prática do pecado, o ateu simplesmente nega a existência de Deus. Culpa é débito. E como o ateu não quer abandonar o pecado, lhe faz insolvente. Ele simplesmente mata o credor. Deus está morto, como diz Nietzsche, né? Dizendo que Deus não existe, para se livrar do débito, para tirar o peso da consciência culpada, o ateu argumenta. Negue a existência de Deus e o problema dele de existir. É sério. Então, Deus em relação a mim é uma dádiva. Deus em relação ao pecador é um juízo. Se você negar que o juiz existe, a sentença some. Eu cometi um crime. Eu digo, o juiz não existe. Meu irmão, quando você menos esperar, estará dentro da penitenciária. Então, essa é a questão.
A ideia de Deus na teologia grega, eu já vou encerrar por aqui. Já deu 32 já, aqui está uma sauna, então vamos encerrar, tá ok? A ideia de Deus na teologia grega vai ser o ponto que a gente vai abordar no retorno às aulas, tá ok? Então a gente encerra por aqui nossa aula.